muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Mulher. Hoje é uma noite muito especial, pois nós chegamos ao último capítulo da temporada do nosso programa, que foi muito marcante, pois nós tivemos a oportunidade de conhecer mulheres incríveis que contaram capítulos importantes de suas histórias de vidas. Todas elas nos deixaram mensagens de otimismo, esperança, garra e persistência. E na noite de hoje, nós vamos rever os melhores momentos de cada programa que fez desta edição uma edição tão especial. Aproveito para agradecer os nossos patrocinadores, as lojas Regla, a Ótica Pupila, a Matiello Odontologia, a Centrales Espaço Clínico, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Quiron, a Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo, a Farmais Nova Prata, a Alongê Aulas de Dança, a Patidona Luta e Defesa Pessoal, ao Condomínio Residencial Horizontes e ao Restaurante e Cantina Mascarão. Nosso muito obrigada a todos que fizeram com que o programa Mais Mulher acontecesse nessa linda temporada, todas as quartas-feiras, às 21 horas. E Luciana, então você cresceu até os 18 anos no município vizinho, em Guaporé, e depois se mudou para Nova Prata com 18, né? Porque passou num concurso aqui em Nova Prata, veio trabalhar aqui? Exato, no judiciário. Quando eu residia em Guaporé, eu trabalhei na minha adolescência no escritório da advocacia. E diariamente eu me dirigia ao fórum. E lá eu ficava fascinada com aquelas pessoas trabalhando, gostava muito daquilo. Eu já ia sonhando. Eu já ia sonhando, eu sempre imaginava aquilo que eu gostaria de fazer. E coincidentemente, logo que eu fiz 18 anos, que era um dos requisitos para entrar no cargo, para o concurso, saiu o edital. Mas eu me inscrevi assim rapidamente. E fui aprovada, bem classificada, imediatamente fui chamada. Então vim para Nova Prata, bem jovem. Hoje sou aposentada, né, do judiciário. E trabalhei 30 e tantos anos, quase 35 anos no judiciário. Mas na época foi um grande desafio, né? Com 18 anos, sair da sua cidade natal, embora Nova Prata seja aqui pertinho, vizinho, mas vir morar numa cidade diferente, assumir uma posição diferente, um cargo diferente, acredito que tenha sido um grande desafio. Foi um grande desafio. Eu até lembro hoje do dia do concurso, a estrada assim chovia muito, a gente veio, atolou o carro, chegamos assim na última hora, né, da prova e assim, por sorte deu tudo certo, né, e trabalhei muito, trabalhei com pessoas maravilhosas, né. Luciana, e o seu cargo dentro do fórum era escrivão? Era oficial escrevente. Oficial escrevente. E para as pessoas saberem mais, quais são as atribuições? Na redação de documentos, na digitação de audiências, enfim, e todas as tarefas pertinentes ao cartório. E na época não existia computador? Não existia computador. Então era com máquina de escrever mesmo? Máquina de escrever, aquelas pesadas, inclusive para o concurso. A gente necessitava transportá-las até a prova. Cada candidato tinha que levar a sua máquina. Olha só. Para a prova prática e demonstrar habilidade na datilografia. Luciana, conta para nós, nessa sua vinda para Nova Prata que você conheceu o seu marido, nosso prefeito, Exato. Alcione. Foi no trabalho. Ele ainda era estagiário no escritório de advocacia, não tinha concluído o curso de Direito. Então já fazem muitos anos, né? E ali a gente começou a namorar, ele se formou e casamos no ano de 92. E depois tivemos 2 filhos, né, em 94 a idade e 2000. Dos seus filhos hoje? Um tem 29 e o outro vai fazer 23. O Lauro tem 29
fez agora em setembro e o Eduardo faz 23 em dezembro. Isso aí, olha só o destino, né? Vem para uma Exato. cidade, porque na nossa época tinha os jovens iam de uma cidade para outra, iam em festas, né? É. E tal. Mas no seu caso foi você que veio até Nova Prata em função do seu trabalho. E alguma curiosidade, assim, do namoro? Conheceu o prefeito, né? Vamos falar o Alcione aqui. Alguma curiosidade, alguma lembrança bem feliz, bem marcante do namoro de vocês? Lembro que o Alcione foi presidente de diversas entidades aqui em Nova Prata, inclusive do Grêmio Pratense. Ocorre que quando a gente casou no dia 31 de outubro, naquele mesmo ano, a gente então casou num sábado, e viajamos na nossa lua de mel. No retorno, no final de semana seguinte, tinha o baile de debutantes. E o Alcione tem 2 irmãs mais jovens. Uma faleceu, infelizmente. E as 2 debutaram na mesma data, no sábado seguinte. Foi um momento bem emocionante, um momento lindo. Ele sendo presidente, poder recepcionar, né, as 2 irmãs. As 2 irmãs. Foi um momento muito lindo. Olha só que lembrança bonita. E Luciana, conta pra nós, em algum momento da sua vida você sonhou que um dia você seria a primeira dama do município? Não. Como o Alcione não é um político, a gente não imaginava isso. Até então, quando ele decidiu concorrer, né, e venceu, e estamos agora primeira-dama. Então, eu nasci no município de Casca, no interior, o local é Evangelista, e a minha infância foi muito pobre, muito sofrida, mas uma infância feliz, onde eu pude aproveitar a infância, brincando, estudando, né? Meus pais, eu venho de uma família de 9 irmãos. Bastante numerosa, uma né? família grande. E na época ainda morava com nós 2 irmãos da minha mãe. Então éramos em 9, 11, 13 pessoas, na verdade, na família. Casa. Eu não vou dizer que eu passei fome, mas vontade de comer as coisas muitas vezes. Fome eu não passei porque a minha mãe sempre dava um jeitinho de colocar alguma coisa na mesa, né, pra gente comer. Mas uma infância muito... Trabalhei muito. Trabalhava na roça? Eu trabalhava na roça, tipo, a gente ia trabalhar por dia para tirar milho, para carpir na época, né? Eu fazia faxina na casa dos vizinhos para poder ganhar um troquinho, né? Porque pai e a mãe não trabalhava fora, trabalhava na roça também. E meu pai, o dinheiro que ele ganhava trabalhando, que ele trabalhava numa serraria, né? De madeira. Era pro cigarro e cachaça, né? Então... Não tinha esse lado do apoio do pai também. Então... Infância sofrida, mas... Não faltou amor, garanto, não. Né, Mari? E eu tenho muitas saudades. Olha só. Dessa infância, porque foi... Os amigos também, amigos de escola, essas coisas, né? Mas muitas acredito saudades. Que essas dificuldades que você tenha passado... fizeram com que você fosse a mulher que você é hoje, né, Mari? Todos os obstáculos e dificuldades que a gente passa faz com que a gente seja mais forte no futuro, né? É verdade, porque quando eu ia trabalhar, vamos supor, num dia, às vezes o que a gente ganhava era uma roupa usada, né, um prato de comida. Muitas vezes não era em dinheiro, sabe? E quando era em dinheiro era pouquíssima coisa, né? Não dava nem para comprar um sapato, alguma coisa. Então, as minhas roupas na minha infância e adolescência era tudo ganhada de outras pessoas, né? Então, eu nunca tive a oportunidade de entrar numa loja e me comprar uma roupa, né? E era assim, né? A gente não tinha o quê. Aí os irmãos também mais velhos foram saindo de casa, né? Para poder trabalhar, para poder conseguir alguma coisa, né? E você ficou para eu fiquei até cuidar dos menores. Eu fiquei até os meus 14, 15 anos em casa. Né? E eu tenho 3 irmãos menores que eu cuidava deles. Na verdade,
praticamente criei, né? Certo. A minha irmã mais nova também, a Daniela, que é o meu Xodó. xodó, né? Então, eu praticamente criei ela também, né? Sendo uma adolescente, já tinha a responsabilidade. essa porque responsabilidade. A mãe trabalhava também fora, ia na roça, e eu tinha que ficar em casa cuidando deles quando eles eram pequenos, né? E antigamente era muito comum isso, né? Ainda mais nas cidades, nas famílias mais numerosas, né? Nas cidades... E uma família com tantos filhos, né? Exatamente. Acaba se tornando uma coisa mais complicada. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu não tive uma infância feliz. Exatamente. Né? Não faltou amor, né, Mari? Não faltou amor dentro da família. Isso. O meu pai, apesar de ter o vício da bebida também... Que é uma doença, né? Alcoolismo, né? A gente sabe que é uma doença. Nunca faltou, assim, um conselho, né? Essas coisas. A minha mãe vive até hoje. O ano que vem vai fazer 80 anos. Olha, que coisa boa, tem que fazer uma festa para comemorar, né? Com certeza. Com certeza foi uma mulher bem guerreira também, né? A minha mãe, tenho muito orgulho dela. Muito mesmo, porque apesar de nenhum dos dois terem estudado, né? Eles sempre incentivaram a gente a estudar, a trabalhar, ser gente honesta, né? Valores, né? Que vem de família, não adianta. Então, eu nasci em Nova Prata, né? Eu sou natural daqui. A gente tem uma trajetória, assim, bacana. Trabalhei desde pequenininha. Eu sou filha do Denise e da dona Teodolinda Carbonera, que são empresários aqui da cidade. Tenho 2 irmãos. Eu sou a irmã mais velha, né? A Janaína e o Paulo Denise, que trabalham também com muita dedicação aqui na cidade. Casei, né? Estudei aqui na UX de Nova Prata, fiz administração de empresas, trabalho desde muito nova, com 8 anos, a gente já fazia serviços de banco, como se dizia antigamente, né? Ia fazer o pagamento nos bancos, então assim... E na empresa familiar, né, Valquíria? Na empresa familiar, então... Todo mundo conhece muito bem, né? A loja de diferença com excelente qualidade nas confecções e uma loja tradicional em Nova Prata, né? É isso aí. E pelo que eu lembro, assim, vocês, os filhos sempre trabalharam junto com os pais, né? Sim, sempre. Desde muito cedo a gente sempre trabalhou, ajudou eles, enfim, apoiou e sempre buscou aprender com eles também. Então, o que a gente sabe, o que a gente faz hoje se deve muito, né, a esse companheirismo, a esse trabalho junto com eles. E já começa a responsabilidade cedo, né? Você falou que com 10 anos já tinha a responsabilidade de ir aos bancos, de ajudar na loja também, né? Sim. Então, eu acho que aí já vem essa responsabilidade, esse incentivo dos pais de colocarem esse compromisso, esses deveres nos filhos, né, Valquíria? Sim, é verdade. A gente aprendeu bastante, né, com isso. E sim, realmente, a gente tem... um pouquinho mais, eu diria, né, de responsabilidade e vai vendo o mundo com uma outra visão. E lembro também que a carteira assinada, como a gente diz, né, Sim. aconteceu aos 16 anos. Olha, bem cedo também. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas trabalham, né, as crianças trabalham na agricultura, né? Mas hoje em dia isso se vê cada vez com um pouco mais de dificuldade. Fora do interior, assim, nas cidades a gente vê que as crianças, os adolescentes começam a ter essas oportunidades, eu diria, muito mais tarde do que o que a gente teve. Então isso é bacana porque a gente vai aprendendo, né? Vai tendo realmente a responsabilidade de uma visão de mundo bem diferente do que a gente vê agora, né? Exatamente. E Valquíria, na época do seu estudo em escolas aqui de Nova Prata, séries iniciais, ensino fundamental, lembranças mais marcantes da escola, o que você poderia nos contar?
Olha, eu fiz antigamente, né, era quinta série. Sim. Quinta Hoje série. É o 5º ano, hoje né? é o 5º ano. Então eu fiz no Colégio Aparecida. Uhum. Depois eu estudei aqui no Colégio Reinaldo, na Escola Reinaldo, aqui no centro. Eu conheço muito bem essa escola, Valquíria. Eu lembro bem. Inclusive, quando eu estava lá, você começou lá verdade, também, né? verdade. É isso aí. Eu lembro também, porque até seus irmãos foram meus alunos ali no Reinaldo, né? É isso aí. É, isso aí. Verdade. Escola bem tradicional em Nova Prata. Quando você chegou, eu estava saindo. Olha só, ali Foi até o 8º ano, né? Que era, sim, que era o que até tinha. hoje, né? Escola de ensino fundamental. Então fiz ali, concluí o ensino fundamental ali. E depois eu fui pro Tiradentes. Daí foi cursar o ensino médio. O ensino médio fiz que na no nossa Tiradentes. época era 2º grau, né? 2º grau. É O curso que eu fiz, então, né, nem se fala. Se eu falar aqui, nós vamos voltar pros tempos mesmo. Mas faz parte da nossa história, né? O importante é isso, faz parte da nossa história. E aí depois você foi cursar administração? Administração de empresas. Eu, na verdade, a intenção de fazer faculdade, quando eu saí do ensino médio, eu não tinha. Né? Eu lembro que os meus colegas comentavam, eu vou fazer faculdade disso, faculdade daquilo, e eu vou trabalhar. Não tinha intenção alguma de continuar o estudo, sabe? E aí eu tive uma amiga muito bacana, que é lá da região de Santa Cruz do Sul, ela é de Sobradinho. E na época o pai dela estava como gerente do Banrisul aqui. Isso me marcou muito. E ela começou a me instigar, me incentivar, vamos fazer vestibular, vamos. Eu digo, mas não tenho intenção. E eu conheci ela no cursinho pré-vestibular que tinha aqui, na época, ali no prédio ao lado do hospital. Então tinha um cursinho pré-vestibular ali. E para não ficar sem estudar, sem fazer nada nesse período, eu resolvi continuar o estudo. Então fiz um cursinho ali, acho que foi de 1 ano. No turno da noite, e a minha amiga ali me instigando, vamos, eu digo, tá, vamos. Aí, fomos para Santa Cruz do Sul, fazer o vestibular, longe pra caramba, mas foi uma experiência maravilhosa, porque a gente foi até lá de ônibus, sozinha, as duas, fizemos a inscrição no vestibular, tudo, né? Hoje o pessoal diz, vamos de Uber, vamos de táxi. Não, nós saímos da rodoviária de Santa Cruz do Sul e fomos até a universidade a pé, sabe? Nem tinha Uber, né? Não tinha. Mas foi algo assim muito bacana. Fiz o vestibular lá. Ela na época queria fazer para direito e eu fiz para contábeis e passei em 3º lugar. Nossa, muito bem colocada. Não é possível, né? Aí achei o gosto. Aí vim aqui para UX, que na época era o NUPRA, né? Certo. Fiz o vestibular, fiquei em 13º, tinha 30 e poucos alunos, enfim. E aí cursei administração de empresas aqui, trabalhava durante o dia, então, à noite ia para a faculdade e concluí. Fiz muitos amigos aqui, assim, que levo hoje também com muito carinho, hoje a gente se encontra por aí. Conversa, enfim, mas foi uma experiência muito bacana. Então, meu pai é o Arlindo Caser, minha mãe é Carolina Sala Caser, e eu nasci em Vila Azul, ali bem pertinho de Veranópolis. Nós nascemos na casa do seu Pecim. Meu pai era o gerente da fábrica lá de palhas, de pólvora e carregamento de frutas. E com 11 meses, o meu pai foi convidado para ser o econômico da SOAL, da Sociedade Alfredo Chavense, onde hoje é a Casa da Cultura. Meu pai trabalhou lá por mais de 40 anos. A minha infância, então, eu fui com 11 meses, ela se deu toda dentro da Casa da Cultura. E a gente nós éramos em 3 gurias e o meu irmão nasceu ali em Veranópolis, né? Ali na Casa da Cultura mesmo, ele nasceu. E nós brincávamos ali. E nessa época, todos os eventos, eles eram ligados ao clube.
né? Então, todos os casamentos, sei lá quantos casamentos do meu pai e minha mãe fizeram. Todos aconteciam É, ali. muitos. Então, era boate, era tinha sala de jantar, tinha os bailes, os próprios bailes, ia carnavais. falar, né? Os carnavais. E eu cresci ali nesse meio. Uhum. Um meio recheado de muitas pessoas, né? Muitas Digamos pessoas. assim. Um meio bastante social também, né? Tiveram a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Muitas. Antigamente, hoje em dia ainda acontece, mas antigamente os clubes, as sociedades Eles agregavam. agregavam muito, Isso, né? agregavam Era um ponto de encontro de todas as pessoas. Era o povo da cidade, assim, Era o sócios. local onde se Era reuniam. ali que se reuniam, né? Então, a minha infância e adolescência foi, assim, muito prazerosa, no sentido de que o pai e a mãe não queriam que a gente incomodasse, então a gente não ajudava em nada, a gente só brincava e se divertia. E os amigos todos estavam sempre ali conosco. Então a gente cresceu com... Eu, quando casei, assim, eu senti muito a falta da minha turma, porque eu fui uma das primeiras que casei da turma. Certo. Então, assim, foi uma separação muito doída da família e também dos amigos. E nós casamos em 79 e nós fomos diretos. Nós tivemos uma pequena lua de mel em Buenos Aires e fomos diretos para a Cidade do México, onde o Valdemar foi contemplado com uma bolsa de estudos do governo mexicano. E ficamos lá por 2 anos. Eu casei em fevereiro. Em março eu engravidei já da primeira filha. Eu acho que a pílula ali eu recém tinha começado a tomar, não funcionou muito bem. Certo. Meu sogro até perguntou, vocês não têm televisão? Né? Mas assim, e eu vim grávida de 8 meses do segundo para cá. E o terceiro já nasceu em Porto Alegre, que daí o Valdemar quis se estabelecer lá, a princípio, né? Porque o sonho dele era ser professor universitário, trabalhar no clínicas, onde ele teve toda a formação. Mas a missão dele não era essa, né, Nude? Eu digo que nada acontece por acaso, Exatamente, é uma né? frase que eu gosto muito também, que nada acontece por acaso. Então, a missão dele não era essa. Então, aos finais de semana, ele vinha atender em Veranópolis. E assim começou, né? Muita clientela, porque Porto Alegre é um centro maior, é bem mais difícil, né? E eu digo, e assim foi nos puxando, e eu puxando também, porque eu tinha 3 filhos e uma situação bastante difícil financeiramente em Porto Alegre, né? E acabou vindo a Veranópolis. Mas, Nude, como foi que você conheceu? Vamos voltar um pouquinho à história, né? Tá. Então, a infância sempre foi dentro da SOAL ali, agora é Casa da Cultura, então uma infância, adolescência sempre com muitas pessoas, num ambiente praticamente social, né? Onde se conhece muitas pessoas. Mas como você conheceu o atual prefeito, então, de Veranópolis, o seu Valdemar? Na realidade, eu conheci ele ainda na infância. Já conheci ele. Os pais mandaram ele estudar em Veranópolis. E eu morava de um lado da praça e ele morava do outro lado da praça, onde que é a casa do Dr. Mário Casarinho hoje. E não tem como a gente não se encontrar. Então a gente jogava ping-pong, a gente se encontrava na praça, porque a praça era nosso... Sim, o ponto de encontro, né? ali. E daí eu conheci ele aí. E passaram, assim, muitos anos. E um dia eu estava num aniversário de uma amiga e a Zenaide Boff que falou. A Zenaide Boff também é bem conhecida pelos mais antigos, né? Ela falou, tem um guri que é uma joia lá embaixo do clube, né? Sim, sim. E ela disse, é um guri lá de Fagundes. E eu fui ver quem era o guri.
E era o Valdemar, e Aham, eu já conhecia. Daí nós começamos a conversar e a partir daí, E né, estão juntos há quanto tempo? meu Deus, nós casamos em 79, mais 5 anos de namoro, né? Então, E há quanto uma tempo de vida. casamento? Pois é, 79 a 2003, 23. 40 e 40 e poucos, poucos né? anos, Não isso falta aí. muito para as bodas Pras de ouro. bodas de ouro. É. E, Deise, como é que você consegue, então, você tem a sua vida profissional, é professora, atuante, é mãe, é dona de casa. Como é que você consegue conciliar tudo isso? A sua profissão, a sua vida como dona de casa, como mãe e também as atribuições de primeira-dama. Hoje eu trabalho em 2 escolas, eu sou coordenadora de 2 escolas, o Colégio Aparecida em Nova Prata aqui, que eu gosto muito, tenho um carinho enorme. O meu colégio de Vila Flores, que é o Colégio da Zolina Boff. Estou na coordenação das 2 escolas, tenho muito orgulho de estar onde eu estou e contribuir para a educação do nosso município e da nossa região. Não é fácil, né? Ser filha, irmã, mãe, esposa, coordenadora e primeira-dama. E dona de casa também, né? Exatamente. Mas a gente tem uma rede de apoio que nos ajuda a continuar, a seguir. Quando o Evandro decidiu concorrer, os meus pais me disseram, vai que nós vamos te ajudar. A Isabel, a segunda dama, me disse, Deise, vai que o que precisar nós vamos te ajudar. E eu tenho essa ajuda, né? Não só dos meus pais, mas da minha família, das minhas cunhadas, dos meus amigos. Então, quando precisar alguém ficar com o Carlos, para que a gente consiga seguir a nossa função, cumprir o nosso dever, a nossa agenda, nós temos pessoas que nos apoiam. E a questão psicológica também, né? Eu busco muito apoio nas minhas amigas, nas gurias da escola, a gente conversa, a gente troca ideias, eu falo o que eu estou sentindo, a gente consegue devagarinho acompanhar e seguir o que tem que ser feito. Muito bem. Que bom poder contar com essa rede de apoio, né? Ter esse suporte, porque não é uma tarefa fácil, a gente sabe, né, Deise? E quando você recebeu a notícia de que, sim, você já imaginava que um dia ele pudesse ser. Não, sim, chegou a vez do Evandro concorrer. Como foi isso? No início é um susto, né? Sim, Porque imagino. a gente sabe que um dia vai acontecer, pela história dele, pelo carisma dele, mas eu não sabia que ia ser tão cedo, né? Com o nosso filho pequeno. Então, assim, no início eu fiquei um pouco retraída, eu não queria aceitar muito a situação, mas somos um casal, somos uma família e nós precisamos acompanhar um ao outro. Então, eu sempre apoio o Evandro, ele faz um trabalho maravilhoso, eu sei que ele gostaria de fazer muito mais do que ele está fazendo, mas, assim, estamos sempre acompanhando, apoiando, conversando, incentivando para que ele continue fazendo o trabalho bonito que ele está fazendo em Vila Flores. E Deise, como foi o período da campanha? A gente sabe que o período de campanha política, ele é um período bastante tenso, né? Existe oposição e existe calúnias, difamações, ofensas, né? Que a gente acaba se abalando, né? Somos seres humanos, né? Como é que vocês transcorreram nesse período? Como foi esse período? Não foi tão intenso em Vila Flores, porque assim, o Evandro, ele conseguiu conduzir essa campanha de uma forma muito diferente, de uma forma muito respeitosa, tanto nós quanto a oposição. Hoje em dia nós conversamos, nós sempre conversamos, nós fomos concorrentes durante o período de campanha, que há uma necessidade de uma sigla partidária. Se nós tirássemos a sigla partidária, nós continuamos sendo as pessoas que somos. E isso o Evandro sempre deixou muito claro, que há essa necessidade política, que não é uma necessidade dele particular. Então, nós não tivemos, assim, tanto enfrentamento. Os candidatos optaram em não ir para a rádio, em não se enfrentar, pelo respeito um ao outro. E isso continua hoje em dia. Uma das falas muito bonitas do Evandro, que eu carrego hoje comigo, foi no dia que nós vencemos a eleição, que a eleição em Vila Flores acabou naquele momento. Que a partir de então, nós iríamos administrar para todo o povo e assim, independente de quem for votar ou não,
na sigla que está administrando, nós somos todos um município só. Que é o E correto, né? Exato, precisamos administrar pensando assim, todos temos as coisas boas e ruins, somos positivos e negativos, mas temos que trabalhar sempre juntos. Ele está no primeiro mandato? Primeiro mandato. No primeiro mandato. E também é muito novidade, né? Muito novo. A gente aprende a ser, porque quando você assume um cargo de tamanha responsabilidade, no início não deve ser fácil, né? Porque é um contexto diferente, nem para o prefeito e nem para os seus secretários, né? Sair do setor privado e ir para o setor público é totalmente diferente. É uma readaptação da vida. A gente gostaria de fazer muito mais, mas tem que buscar formas de como fazer. E só para complementar, calúnias sempre vão acontecer desde que nós estejamos numa situação de estar expostos à vida. Mas eu acho que o que mais vale ainda, Veridiana, a gente conhece as pessoas, a gente sabe a essência da pessoa e a gente sabe que tá tudo bem, que isso vai passar e eu confio muito no meu marido, então tá tudo certo. Vamos agora para os nossos comerciais. Mais um momento de agradecer a todos os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós. Então eu agradeço primeiro as lojas Regla, que quem está a fim de comprar sem sair de casa é só visitar o site da Regla, que são milhares de itens para você arrasar. E ainda você pode comprar online e retirar na loja. Então, tudo que eu visto no programa Mais Mulher, nas lojas Regla tem. Agradecimento especial à Ótica Pupila. Compre um e leve 2 óculos de sol. Aproveite a nossa maior promoção e garanta seus óculos perfeitos para o verão de 2024. Então eu aproveitei, passei na loja e já escolhi o meu aqui, ó, um Vitor Hugo lindíssimo que combina com todos os seus looks. Então aproveitem, compre um óculos de sol e leve 2 pelo preço de um. Também muito obrigada a Machello Odontologia, implantes, próteses, facetas, protocolo superior e inferior. Tudo para a sua segurança e conforto ao se alimentar e sorrir. Centrales Espaço Clínico. A Centrales Espaço Clínico oferece suporte para sua longevidade com qualidade de vida através da cardiologia e acupuntura. E alguns exames como ecocardiograma, Holter de 24 horas, eletrocardiograma de repouso e mapa de 24 horas. A Universidade Cruzeiro do Sul possui um polo em Nova Prata com mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. Kiron, venha estudar um idioma na Kiron. Temos aulas de inglês, italiano e espanhol para todas as idades, em turmas individual, presencial ou online. Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo. Tratamentos exclusivos para a queda capilar você encontra na Clínica Capilar DNA Vital. Nosso muito obrigada também à Farmais Nova Prata. Todos os dias com ótimas promoções, teleentrega e descontos especiais para aposentados e funcionários públicos. Alongé Aulas de Dança. Desde 2019, encantando crianças pelo balé clássico com qualidade de vida e ludicidade. Muito obrigada a Patidona Luta e Defesa Pessoal. Os treinos de luta são uma ótima alternativa para melhorar a forma e o condicionamento físico. As turmas são exclusivamente femininas e reduzidas, para que as mulheres possam treinar sem medo e também sem preconceito. Condomínio Residencial Horizontes, onde a natureza se une à segurança, a convivência comunitária e a proximidade das cidades. Isso tudo proporciona uma qualidade de vida incomparável. É o seu convite para investir no bem-estar da sua família e da sua felicidade. Nosso muito obrigado também vai ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira e bebidas finas em um cenário que conta belíssimas histórias.
Bom, a minha infância foi uma infância bem alegre, do nosso tempo mesmo, por causa que antigamente nós não tínhamos os celulares. A minha idade, 66 anos, inclusive eu trouxe umas fotos assim dos brinquedos que nós ganhávamos no Natal. Vai ver. Que a menina era diferente, ela ganhava coisinhas de boneca, de casinha, de panelinhas, né? Já instigando a mulher que esse era o papel dela. Os afazeres domésticos. Os afazeres domésticos e aquela coisa de mãe e tudo, né? Claro que a gente tem esse papel também, né? Mas hoje nós estamos, assim, entrando, como tu dissesse mesmo, em outros papéis de política e de tudo. Então, a minha infância foi uma infância simples, nós éramos uma família simples. Nascida Nascida em Veranópolis, mas né? eu vim com um aninho para cá, então eu sou veranense, mas eu tenho os 2 municípios como fossem os meus municípios, porque eu sou nascida em Veranópolis e criada aqui em Nova Prata. Então, a gente ia para Ibiraiaras, que a minha mãe era de lá. Então, tinha aquela infância, lá Ibiraiaras, uma cidade menor. Na época, não tinha nem luz elétrica, nós tínhamos lampião nas casas. A carne de gado vinha pelo ônibus, uma vez por semana, de Lagoa Vermelha, que era o município mãe também, como foi o nosso município mãe também, não é? E eu ia buscar no hotel. O ônibus chegava, a minha vovó Emília dizia, olha, vai buscar a carne que chegou o ônibus, né? Então, você veja. Outras coisas eles criavam porcos, galinhas em casa, patos, de tudo, porque era muito simples. Né? Era muito simples. Vovô tinha uma oficina, trabalhava do lado da casa. Então, essa infância do pessoal de lá, assim, eu me lembro muito. Era bem na frente do Sicredi hoje, que morava o vô, bem no centro. Eram conhecidos, então a gente brincava muito. Ia para Veranópolis também, onde é o vô paterno, no caso, o Guilhermin. Também lá tinham meus primos e a gente brincava até de carreto de lomba e coisa de, sabe? E você caía, se solava. Levantava, e não tinha nada daqueles bem, né? mimimi que existem verdade. hoje. É hoje tem muito mimimi. A gente levantava, Concordo. o joelho estava sangrando, dava uma limpada lá. E estava tudo certo. E estava tudo certo e ia brincar de novo, né? Uma Ninguém era bem culpado, saudável, né? ninguém era culpado, não tinha nada disso. Então, eu disse, foi uma infância saudável, né? De brincadeira. E eu, inclusive, assim, eu sempre digo na brincadeira que o meu pai queria ter um filho homem e nasci eu. Porque na nossa época, nós não tínhamos lenha picada como nós temos hoje, comprada. Sim, hoje se compra, né? Hoje se compra. Nós vinha a árvore inteira, nós tínhamos que serrar e picar. E eu era a companheira do meu pai do outro lado daquele serrote grande. Desde pequena ajudava a serrar. Desde pequena, 5, 6 anos. Mulher guerreira desde e aí depois rachava a lenha e tudo certo, né? A gente não tinha trabalho escravo para adolescentes. Que nem hoje em E dia, ajudava a família, sabe? Ajudava a mãe, ajudava a cuidar da minha irmã Isabel, que é 5 anos e meio mais nova que eu. Eu ajudava, a mãe trabalhava também, costurava, para ajudar na renda da família, né? Então, não tinha essa de, porque é pequeno não pode fazer nada, né? Então, foi assim uma infância bem tranquila, de brincadeiras. Na escola também, eu estudei no Grupo Escolar Tiradentes, que hoje é o Reinaldo Cherubini, aqui do centro. Nós tínhamos um uniforme, era um guarda-pó branco e um topão, as duas, era uma graça. E aí tinha que cuidar para não sujar, caía, brincava. As brincadeiras eram de pegar, pega-pega, era caçador, ovo-choco, todas aquelas brincadeiras de roda que hoje em dia não existem mais. Não existem as brincadeiras saudáveis, E aí, né? às vezes, se estranhava com algum coleguinha, mas logo depois já estava correndo de novo, brincando, né? Uma infância sadia que talvez falte muita coisa hoje. Falta né? muita coisa hoje. Mudou e eu vejo que antigamente as coisas eram tratadas, como você colocou, de maneira mais simples, mas mais saudável, né? Hoje em dia tem muito mimimi mesmo e muitas vezes é por parte dos próprios pais, né, Sandra? Pais. E a gente, quando criança, a gente tinha que enfrentar todos os obstáculos e por isso eu acho que a gente se tornou pessoas fortes, corajosas, né? É verdade. Mulheres que ocupam um papel de destaque na nossa sociedade. Mas, Anitta, e a sua adolescência ali? A gente conversando primeiro nos bastidores,
achei interessante que você colocou que você trabalhou desde cedo, ajudava como telefonista, né? Sim, Tinha um centro telefônico na sua casa. sim. Então, explica para as pessoas assim como era viver numa casa com centro telefônico, como é que funcionava isso? Sim. Além do centro telefônico, na casa dos meus pais, tinha a rodoviária, era um centro de tudo. Ah, Onde a gente morava bem numa esquina, em frente à praça. Então, a telefônica, e aí ele tinha um restaurante, ele tinha o bar, eles tinham a cancha de bochas, ele juntava tudo no mesmo local. tudo no mesmo local. E o centro telefônico. A pessoa que chegava ficava esperando o dia inteiro para ter uma ligação, Certo. porque não é a facilidade de Sim, hoje, que- né? Tudo linhas físicas. E aí, desde pequena, eu ajudava a mãe, tocava o telefone, a mãe estava lá fora, mãe, o telefone tocou. Uhum. Então eu chamava ela, porque não era direto, Sim. uma chamada a cada 4, 5 horas. Certo. Então, como eu ia para a aula à tarde, de manhã eu ficava por aí, esperando que o telefone tocasse pra atender. para chamar a mãe, ela lá na horta ou na cozinha, e eu, mãe, vem, o telefone tocou, a mãe atendia, porque eu ainda não, Sim. até então, não sabia. Com 11 anos já eu comecei a ajudá-la. Uhum. Então, ela ficava nos serviços dela e eu ficava direto ali no centro telefônico. Então, nós tínhamos uma sala, onde instalaram ali uma mesinha e uma cabine telefônica, então já modernizou um pouco, né? E as pessoas vinham, quem tivesse que fazer uma ligação, entrava na cabine, ficava falando na cabine, e eu passava, né, a ligação. Na cidade tinham 4 telefones instalados, na prefeitura, no hospital, na delegacia e no colégio. Veja Olha bem, só. os 4 telefones. Então eu já sabia, e aí eu acionava aquilo, comecei a aprender, né, com a mãe. E foi indo ajudando ela, porque só ela recebia na época, ele Sim, só sim. tinha ela como funcionária, mas eu acabava ajudando. Então eu não tive uma adolescência assim muito. Já tinha uma responsabilidade, Exato, né? eu já comecei ali ajudando ela e me apegando, né? E as pessoas também me conhecendo. Então, e era da época assim, ó, chegasse uma ligação, você tinha que sair na rua para chamar a pessoa. Chamar a pessoa. Para vir atender. Então era muita dificuldade, né? Nossa. Então você vendo de 40 Não era anos, só serviço de telefone. 50 anos, né? Eu tinha 11 anos, Atrás. tenho 50 anos atrás, imagina hoje a facilidade Sim, que está. é, né? E foi indo, né? Foi crescendo, aí ó, o número de telefones na cidade foi aumentando, a mesa foi aumentando, a mesa que a gente disse que a gente Sim. acionava ali, foi aumentando e aí se passava ligações de um lugar para o outro, então não precisava mais Correr pra ficar na chamar a rua pessoa. para chamar a pessoa e assim por diante, né? E aí a gente fazia todo esse serviço, né, para atender toda Sim, a comunidade, sim, né? E ficávamos sim dentro de casa. E como a gente tinha a telefônica ali, ao mesmo tempo também as pessoas ficavam ali. Então as pessoas que vinham aguardar a ligação acabavam ficando ali. Certo. E a minha mãe acabava levando o chimarrão e o pessoal acabava ficando. Então tinha as pessoas que vinham logo após o almoço para fazer a ligação e porque sabiam que tinha o chimarrão, Já ficava. acabavam ficando, juntava vários ali e ficavam esperando. Aí se demorasse muito, porque a gente tinha que pedir ligação para Nova Bassano numa linha física, né, para Caxias e Caxias é que distribuía Todas as outras. todas as outras. Então, as pessoas que ficavam ali conversavam entre elas e a gente ficava dentro. Eles ficavam numa área que tem, ainda tem a casa que está lá, a casa do meu pai, ainda tem, e ficavam ali. Mãe levava as cadeiras e ficavam todos ali acomodados. E enquanto, então, ia despachando um, despachando outro, e assim ia, né? E a gente que fez... convivência tudo isso, Sim, né? sim, sim. Tinha Olha uma só. convivência com mais adultos, né? Certo. É. Porque então, em função de termos então a casa em frente à praça, também, aos domingos, a gente reunia todos Todo ali. mundo. E era mate doce, o chimarrão, e tem alguém que também gostava do mate doce. E tinha Então, até um mate de leite, né? Que Exatamente. se tomava, que hoje em Mate dia a de gente leite. já... Eu não, Eu não eu ouço... não tomo leite até hoje, né? Mas a mãe fazia o mate Pois com leite é, também. E açúcar e mel. Funcho não e tinha assim nada ia, disso, né? E aí o pessoal acabava vindo porque sabia que a gente tinha que ficar ali. Sim.
que não tinha final de semana, a gente tinha que Certo. ficar ali. E eles vinham Aí aí. reunia todo mundo Reunia ali. aqui, a juventude. Assim, uma troca de experiência, Sim, né? sim. Uma facilidade de comunicação que a gente sempre analisa que a tecnologia trouxe muitos benefícios, mas Muitos. tem o lado que ela acaba também não só aproximando a pessoa, afastando, né, esse contato físico, essa coisa da conversa. Sim. Hoje em dia nem ligação mais a gente faz quase, né? Não. É só por mensagens, mensagem. né? E É isso que tá, é essa uma coisa praticidade que, toda, mas exatamente, também tem o outro lado, tem outro né? lado. E nós, na época, então, a gente ficava... Era divertido porque os amigos que saíam, que tinham oportunidade de sair, eles acabavam contando Uhum. o que passavam e a Certo. gente acabava tendo essa alegria, porque a gente ficava sabendo das coisas que aconteciam Sim. e era isso, né? Sim. E aí a gente passava o domingo legal, o telefone tocava lá de vez em quando, mas E daí vai. eu saía dali do convívio da turma, ia para dentro, atendia a ligação, fazia o que tinha que fazer e voltava. E voltar. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Tenho uma carteira de menor, que hoje a gente nem... Mas é meu pai que assinou em meu nome. Então eu tenho a carteira, trabalhei numa fábrica de móveis como secretária, aos 13 anos de idade. E para mim isso é gratificante e é importante para a juventude de hoje saber que trabalho dignifica a pessoa, Com certeza. exaltece a pessoa. Uhum. O trabalho não deixa ninguém doente, pelo contrário, a gente fica verdade. bem. Então essa foi um pouco da minha infância, cuidei sempre dos meus irmãos, eu sou a irmã mais velha. Uhum. Cuidava dos meus irmãos, da Priscila, que sempre foi a nossa... que ela era um pouco doente, então a gente sempre teve aquele carinho, um pouquinho. Sim. E depois veio o Cleverton um pouquinho mais tarde, ele já estava trabalhando e aí com ele eu não tive... Mas também foi o nosso... Quando ele... Xodozinho. porque chegou depois, a gente já estava grande e tal. Mas foi um pouquinho da minha infância. É isso aí. E isso é muito importante, Patrícia, que você está colocando sobre a responsabilidade que os jovens têm que ter, né? Que infelizmente hoje em dia muitos não têm, né? Isso. E que faz toda a diferença na vida das pessoas, as pessoas terem essa responsabilidade desde cedo, saber que dinheiro não cai do céu, que nada vem de graça, que sem esforço, sem dedicação, né, nada acontece. Então é bem importante que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes tenham essa responsabilidade. E Patrícia, muito cedo você assumiu também uma outra responsabilidade maior, que já foi o seu início ali Da vida política. na carreira, né, política, enfim, nesse meio. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, assim, meu pai sempre gostou muito da política. Ele sempre se envolveu, mas indiretamente. Ele ajudava, mas ajudava com os carros de som na época, né? Que não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Ele ajudava e fazia campanha. E ele sempre foi muito ativo na comunidade. E ele foi a principal pessoa que me incentivou a entrar na vida política, a concorrer. Eu tinha 18 anos de idade na época, era uma menina, porque todo mundo me dizia, essa menina vai fazer o quê? E também o Postal, o nosso antigo prefeito, né, que faleceu, meu pai também é falecido, o Postal também, ele chegou e me disse, não, você tem que ir, até porque foi na época que tinha que ter o tanto por cento de mulheres, né, a porcentagem de mulheres para poder pôr mais vereadores. Então, na verdade, no impulso da juventude, né, eu aceitei. Eu estava terminando o ensino médio, o magistério, e aceitei. Me elegi, fui a vereadora mais nova do Rio Grande do Sul na época. Fui convidada para receber um prêmio em Porto Alegre. Para nós, Porto Alegre de São Jorge, na época, era muito distante. Era uma coisa... Hoje Sim, é ali, tapinha, né? Do lado. Mas, na época, era muito distante. Mas o Postal me disse, não, você vai ir. Como eu te ajudei, eu vou te levar até lá. E ele me levou e consegui. E digo assim, os primeiros anos, os 4, esses que eu fiquei, que eu me elegi, eu aprendi muito.
porque não sabia nada de política. A política a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Você vai aprendendo com as pessoas, com as leis, com a convivência, né? Então, eu entrei na Câmara de Vereadores e eu sou bem sincera em dizer que eu entrei lá, para mim, aquilo... No momento que eles me disseram que eu me elegi, eu não acreditei. Imagina, com 18 anos, né, Patrícia? Uma jovem. Sim. Já tinha feito o título de eleitora aos 16, né? Então, foi quando eu votei pela primeira vez. A gente vinha aqui em Nova Prata, a gente não tinha urna eletrônica. Abria a cédulazinha e via os nomes lá. Sim, escrito. E quando eles me disseram, você está eleita, você entrou entre as 9 vereadores. Foi uma surpresa, mas naquele momento eu disse, não, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa humilde e sou humilde. Eu acredito que as pessoas que têm humildade aprendem muito mais. Exatamente. Porque você não é obrigada a saber de tudo. Não, ninguém sabe de tudo, né, Patrícia? A gente é obrigada, acho que a gente tem o dever de procurar alguém que saiba. Exatamente, é de aprender, né? Isso. Não sei, Então, ter vontade de aprender, né? Então, de fazer. O postal, na época, me ajudou muito, muito, assim, ó, eu ia muito no gabinete dele e eu dizia, prefeito, eu não sei o que é isso, o que é essa lei, o que é esse projeto que a gente faz. Então, ele me ajudou bastante e eu sou imensamente grata, mesmo independente de político que ele foi, porque eu sou imensamente grata pelo que ele me ajudou e pelo que ele me ensinou dentro da política. E Patrícia, mas para você ter sido indicada a concorrer, eu acredito que você sempre teve essa liderança mesmo dentro da escola, como aluna, nos seus círculos de amizade, porque viram em você um potencial, né? Em épocas de escola, você já exercia uma certa liderança, eu imagino. Sim. Na verdade, eu sempre gostei de participar. Eu sempre digo que eu não nasci para mandar. Eu nasci para organizar. Eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de participar do grupo, de fazer uma equipe, de estar junto. Então, na escola, a gente na época tinha a presidente, né, do terceiro ano. Eu sempre fiz parte do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil era um órgão muito forte, né, dentro das escolas, era uma liderança, né? Sim. Dos então, alunos. Eu fazia parte. A gente tinha também, que hoje em dia a gente não escuta mais dizer, mas a gente tinha um grupo de jovens, fazia parte, a gente ia nas comunidades. Mesmo sendo nova, eu sempre como eu tive que ter responsabilidade cedo, a maturidade vem mais cedo. Exatamente. Né? Então, eu tinha 18, mas a maturidade era maior. Mais, era maior. E as minhas lembranças de infância, assim, a primeira lembrança que eu tenho é a gravidez da minha mãe, que foi de gêmeos, né? Eu lembro dela fazendo as roupinhas para eles, né? Se preparando pro nascimento deles. E quando eles nasceram, eu estava com 5 anos. Eu tinha 5 anos. E a partir dos 6 eu meio que cuidava deles porque a minha mãe precisava ir para a roça, né? A gente morava no interior e daí todo mundo se ajudava. As mais velhas estudavam e a gente ia... Eu sou a quinta, na verdade, né? E depois só teve os gêmeos. E uma lembrança assim também que eu tenho, eu tinha uns 7 anos, eu acho, e meus irmãos tinham 2. E naquele Esses tempo, gêmeos? Os gêmeos, Naquele tempo a gente ia muito emprestar coisas de vizinho, como morava longe da cidade, né? E eu lembro que nós fomos devolver alguma coisa no vizinho e eles quiseram vir junto. E eu disse, mas vocês vão caminhar? Sim, nós vamos caminhar. Mas na volta eles não queriam mais caminhar porque estavam cansados, né? E aí eu lembro que eu carregava um, colocava um pedaço, daí voltava, buscava o outro porque eles choravam. E aí nesse trajeto, os meus pais estavam carpindo no meio do milho, né? E nós passamos lá, paramos, encontramos eles e ficamos ali. E eles continuaram o trabalho deles e nós ficamos brincando. E eu acho que cansados nós pegamos no sono, no meio do milho, né? E aí anoiteceu, meus pais foram para casa para começar a fazer o serviço e a gente cadê não as estava em casa. Cadê as crianças, né? Fez o susto. Nossa, dos e aí pais. procuraram e tinha um poço perto de casa, assim, eles, nossa, ficaram apavorados, né?
E aí procuraram por todos os lugares, aí se lembraram, começaram, e acharam nós os 3 dormindo no meu dormível. E continuavam dormindo as Continuavam crianças. dormindo, os 3, né? Olha só, acho que o anjinho da guarda protegeu, Com né? certeza. São... E depois, minha adolescência, passei por lá também. Na verdade, não estudei só até a 8ª série, porque eu não gostava de estudar, né? Aí parei de estudar. Fiquei 12 anos parada, sem estudar. Morava no interior? Morava no interior, isso. E a escola era no interior ou era na cidade? Até a 4ª série eu estudei lá no interior, né? Era aquelas escolinhas isso. multisseriadas, Exatamente. várias séries todo na mundo mesa. junto, isso. Aham. Aí, de 5ª a 8ª série, então, que naquele tempo era série, eu estudei no estadual lá, que era já no centro lá do município, né? Que era ainda distrito. E aí voltava todo dia a pé. 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para voltar, né? Que não tinha transporte, né? E assim, como eu era muito tímida, eu não queria sair de casa para estudar, né? Minhas irmãs todas saíram, mas eu não. Eu preferi ficar em casa para não ter que sair, né? Para estudar. Pela minha timidez. Certo. E que dificuldade, assim, que se tinha, né, nessa época, porque transporte escolar não existia, né, Nádia? Com certeza. E ter que caminhar 6 quilômetros por dia para estudar, né? Hoje em dia, os jovens têm tanta facilidade, né? E muitas vezes não dão valor, não aproveitam, né? Hoje em dia tem transporte gratuito, né, para estudantes em todos os municípios. Mas antigamente era mais difícil, né? Não existia mesmo, porque a gente pertencia à Nova Prata, né? E não existia, assim, o transporte, né? E quando eu voltei a estudar depois, com 25 anos, eu voltei a estudar, que foi a primeira turma do 2º grau lá em Vista Alegre, né? Mesmo assim, eu ia trabalhar de manhã, daí já ficava para ir para aula, e às 10h30 saía e voltava de a pé, porque alguns lugares já tinha transporte, mas... Outros não. Para minha comunidade não, porque nós éramos só eu e meu irmão daquela comunidade, né? E aí voltavam os dois. Os dois de a pé. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e voltava às 10h30 da noite a pé. Isso. Fazendo esses 3 quilômetros. Esses 3 quilômetros. E noite de chuva, inverno, não tinha... Não tinha o que fazer. Não tinha carro, né? Porque naquele tempo não tinha... era mais difícil tudo, né? Mas hoje eu vejo assim, as crianças, às vezes o transporte passa na porta, praticamente, deixa eles em casa e não sabem aproveitar isso, Verdade. né? E eu acho que talvez muitas oportunidades eles não sabem aproveitar, não né? Sabe. A minha vida, assim, a minha infância foi... É uma infância como uma criança qualquer do interior, da roça. Eu tenho 5 irmãs e um irmão. Eu sou a mais velha. E o Moacir, o único irmão da família, a Alvani, a Álvia, a Janete e a Andréia. Inclusive, eu quero mandar um abraço para aproveitar o espaço, né? Mandar um abraço para minha irmã Álvia, que está de aniversário hoje. Olha só, Isso. muito bem. Aí eu nasci lá e me criei já me criei sempre lá no mesmo lugar, na mesma casa. Sou de uma família bem humilde. Posso dizer que o pai era bastante pobre, como todos da minha comunidade e do interior. Mas nunca faltou amor e carinho por parte do pai e da mãe, né? Que é o mais importante, que né, é o mais Marli? importante que tu pode esperar de um pai e de uma mãe. Desde cedo eu tive uma responsabilidade muito grande para cuidar das minhas irmãs, já com 5 anos. Eu ficava em casa e cuidava da minha irmã, que era a Alvani, que era bebezinho, e o meu irmão, que é o Moacir. Já era mais grande, né? Porque era um filho atrás do outro, e na roça e pobre. Então Os mais velhos tinham que cuidar dos mais novos, tinha que né? cuidar, Era normal Era isso. normal. E a responsabilidade também era muito grande, né? Então, eu me senti sempre responsável desde pequena. Assim, e sempre alegre, extrovertida, como eu sou hoje. Aí eu comecei a ir para aula, né, com 7 anos na época. Era uma escolinha na frente da igreja, de madeira. Tinha só 2 salas. Os professores vinham de fora, né? De fora, lá tinha uma, também era um pouco distante. Daí na época não tinha
meio de transporte, ela vinha a cavalo da casa dela. Olha só. Ou às vezes ela parava ali. Tinha uma escolinha na frente uma casa na frente da escola e elas moravam aí. Inclusive, elas vinham bastante aqui de Nova Prata, do Rio Branco também, né? E eu estudava desde cedo e eu e o meu irmão, nós pegávamos um bilhetinho para sair da aula, né? Quase todos os dias, 11 horas, tinha que ter o bilhete do pai para a gente ir levar o almoço na roça. Ah, tinha que sair antes, então, do horário para... A aula... Então, já, desde cedo, era uma pessoa responsável, responsável, cuidando de criança, dos meus irmãos. E às vezes os meus primos também, a tia era muito pobre, precisava ir na roça e deixávamos mais velho comigo, as crianças. Aí a gente saía e ia para a roça, junto com o pai, com uma cestinha, aí um de cada lado, era longe, né? E a gente ficava lá ajudando o pai, desde cedo, com 7, 8 aninhos, a gente ficava cortando pasto, né? E a gente tinha a tal da carreta, a carroça e os boi, e de noite a gente trazia para casa o pasto para as vaquinhas de leite. E a gente plantava de tudo, mas para pouca venda também, né? Sim, mas para o sustento da família? Para o sustento da família. Então, de noite a gente vinha para casa e parava nos vizinhos um pouco, conversar, e tinha muita comunicação. E muito esse contato físico, né? Que hoje em dia, com a história da tecnologia, já não existe quase mais, né, Marlene? É verdade. Isso faz muita falta, né? É verdade. Então, a gente vinha para casa às vezes de noite, né? Porque era longe. Às vezes a gente vinha almoçar, mas geralmente a gente almoçava lá na roça. Fazia um foguinho no chão e esquentava o almoço. Isso aí. E era assim, mas era muito divertido. A gente tinha muita amizade, era muito companheirismo, muito ajuda, sabe? Um ajudava o outro nas dificuldades. Se dava um problema de saúde, todos os vizinhos acabavam ajudando a gente, fazia aqueles mutirão. Essa convivência, eu acho que existia antigamente, isso tudo com o progresso das cidades e, enfim, da tecnologia, a gente acabou perdendo, né? Isso era muito importante, né? Existe pouco. E Marli, depois você, então, teve essa infância muito saudável, né? Sim. E com bastante responsabilidade também, morando junto com seus pais, cuidando dos seus irmãos mais novos. E eu sei que você também teve um período que trabalhou, eu acho que ainda trabalha na igreja. Sim. Já com 7, 8 anos, já eu fazia uns papéis lá na igreja, daí tinha uma senhora que ela trabalhava na igreja e ela estudou para freira, né? Então ela começou a incentivar nós desde de novos a participar na igreja. Daí a gente soltava umas pombinhas da paz para Nossa Senhora, né? Então eu comecei uma caminhada bem cedo na igreja. Nunca sonhou em ser vereadora, né? Não, nunca tive essa ambição, nunca tive essa pretensão. E eu acho que todo o envolvimento, né? Sindicato, amizades que faziam parte da política. O meu irmão, né? Que foi o meu maior incentivador, que foi vereador por 4 mandatos, 16 anos consecutivos. Bastante. Aí, quando a gente tem esse envolvimento, quando a gente vai conhecendo, a gente vê que é possível, sim. Então, eu acho que a partir disso, e também os 2 anos que eu trabalhei na Prefeitura Municipal, despertaram mais ainda esse meu lado político. E foi aí, então, que eu decidi. Eu não era afiliada a nenhum partido político, nada até então. Nem sei porque existem tantos, né? Poderia ser uma coisa bem mais reduzida, Concordo porque a partir do momento que tu sabe que tu vai trabalhar pelo bem comum, tu tá trabalhando pelo povo, que não é para ti, é para todos, não tem por que ter tanta distinção. Mas, enfim, a partir do momento que eu decidi, então, concorrer, que eu me filiei a um partido mesmo do meu irmão, do meu pai, dos meus familiares, enfim, para poder concorrer. Inês, e como foi a época da campanha política? A gente sabe que é uma época um pouco tensa, né? Ainda mais em cidades pequenas, mas também de muito aprendizado. Com certeza. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse período. Veria, vou te dizer que a campanha foi uma experiência maravilhosa. Olha só. Estávamos num período pós-pandemia, né? Sim. Não teve comícios, não teve junção de público.
Então a gente passava nas Nas casas, casas. né? Uma coisa muito mais olho no olho, muito mais próxima. E pelos meus 16 anos de contato com o público no sindicato, mais 2 anos na prefeitura, recenseadora, Clubes. cadastro do SUS, Clube de Mães, que eu faço, já fui presidente, não sou mãe, mas já fui presidente do Clube de Mães da minha comunidade, na Nossa Senhora do Rosário. No clube social também? Já Do Clube participou? Juvenil também, teve uma época que nós fazíamos parte da direção do Clube Juvenil, muitas entidades, Centro Cultural, Liga de Combate ao Câncer, Liga de Esportes, sempre tive um envolvimento grande, Sim. né? Então, fazer campanha, passar nas casas e conversar com os meus amigos, né? Sim, conhecidos, Porque todos né? eram conhecidos. Então, foi uma experiência muito legal, muito gratificante, com certeza. Às vezes, saía de casa pensando, hoje eu vou passar ali, vou chegar até lá. Não, Parava eu não já no chegava na início. metade, porque tinha muito para conversar com as pessoas, as pessoas tinham histórias para contar, e as pessoas gostam de ser ouvidas, então, e eu gosto de ouvir as Sim. pessoas, então a campanha foi uma experiência bem legal. Eu não consegui passar em todas as casas, em todas as comunidades que eu pretendia, justamente porque teve muita conversa, muita troca de conhecimentos, muito diálogo. E acredito que um momento bastante especial, Inês, porque num grupo acaba conversando com todos ao mesmo tempo, mas não Isso. individualmente, né? Exatamente. E a necessidade, como você falou, das pessoas contarem as suas vidas, de você poder ouvir, com certeza é uma experiência bem gratificante. Com E, certeza. Inês, e nesse período da campanha, você sempre foi bem otimista que tudo daria certo, que você iria ser eleita ou não? Eu acho que quando tu entra numa disputa dessas, numa disputa política, não tem eleição ganha, nunca vai ter. Mas, claro que a esperança Sim. a gente sempre tem, Aham. né? E a gente sempre vai fazendo a campanha com muito otimismo. E eu sempre falei desde o começo, me deixem fazer a minha campanha do meu jeito. Não quero seguir normas, né, e regras, Não. quero ser a Inês. E foi em alguns lugares, como meu irmão foi meu influenciador e deixou o espaço dele para mim, então em alguns lugares ele visitou comigo, outros amigos também acabaram fazendo parte. E quando tu chega na reta final, tu olha para os teus colegas e tu pensa, nossa, esse tem condições, esse desenvolveria um bom trabalho, esse é muito bom. Então tu vê que tu tá no meio de um grupo de pessoas que desenvolveriam um bom trabalho, boas pessoas. Então daí tu pensa, tá, se der, deu. Valeu como experiência, né? Se não for, tudo bem. E se for, ótimo, vamos trabalhar, Vamos lá. vamos fazer. Então, em momento nenhum, tu tem certeza de que tu vai te eleger ou não. Mas a esperança, o otimismo sempre caminham ali contigo, né? Chegamos ao final do nosso último capítulo dessa terceira temporada, essa temporada tão especial. E então, nosso muito obrigada a todas as mulheres incríveis que abrilhantaram o nosso programa. Foi um prazer enorme conhecer e contar a história de cada uma de vocês. Sigam nessa trajetória linda e fazendo a diferença no mundo. Nós aqui da Conecta Mais TV estaremos torcendo e aplaudindo todas vocês. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam até aqui e um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. As lojas Regla, a Ótica Pupila, a Matiello Odontologia, a Centrales Espaço Clínico, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Quiron, a Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo, a Farmais Nova Prata, a Alongê Aulas de Dança, a Patidona Luta e Defesa Pessoal, ao Condomínio Residencial Horizontes e ao Restaurante e Cantina Mascaron. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa terceira temporada muito especial. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima temporada do programa Mais Mulher.